Começa agora o programa Sexo, Drogas e Rock and Roll, um projeto feito em parceria com o Hospital Universitário da USP e a Sociedade Brasileira de Pediatria. Apresentação do médico João Paulo Lotufo. Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui na Rádio Mega Brasil, programa Sexo, Drogas e Rock and Roll. Falamos sempre sobre drogas, contra, é claro, falamos sobre sexualidade e terminamos com uma música de rock aí, já que essa frase sexo, drogas e rock and roll tem muito a ver com a minha geração. E hoje temos o prazer de ter aqui a doutora Liz Andréa Kawabata Yoshihara, que é minha colega clínica aqui do Hospital Universitário da USP, e trabalha comigo aqui no ambulatório antitabágico. Liz, é um prazer tê-la aqui conosco. Uau, o prazer é meu. Bom dia a todos. Então, na verdade, como clínica, eu queria que você batesse um papo com o pessoal sobre quais os reais problemas do cigarro para uma pessoa que está aí já fumando há 20, 30, 40 anos, que é o que a gente pega aqui no ambulatório. Então, o cigarro é considerado a principal causa de morte evitável. O que significa isso? Se eu fosse ministro da Saúde e quisesse diminuir a mortalidade da nossa população, o que eu poderia fazer era inibir ou encabeçar essa luta contra o cigarro. Por quê? Se ela é a principal causa de morte que a gente consegue evitar, isso teria realmente um grande impacto na saúde. E por que a gente fala isso? Porque o cigarro está relacionado com doenças infecciosas, então ele aumenta a chance de ter mais pneumonia, de mais gripe, mais doenças pulmonares, mas também está relacionado a muitas doenças crônicas, como a doença pulmonar obstrutiva crônica, que a gente fala tanto a bronquite crônica como o enfisema pulmonar, com todas as neoplasias, então desde neoplasias de próstata, mama, intestino, estômago, língua, orofaringe, laringe, e também está relacionada com as doenças que a gente chama de doenças cardiovasculares, principalmente o infarto, o AVC, a trombangite obliterante, que são doenças bastante graves também. Pro leigo, quer dizer, geralmente o pessoal acha que o tabagismo só está relacionado com o câncer de pulmão, né? Mas isso não é verdade, né? Realmente não é verdade. A gente vê assim que o câncer de pulmão talvez seja a maior relação, porque assim 90% dos pacientes que têm câncer de pulmão fumaram. Agora, vários trabalhos mostram que todas as outras esses outros cânceres estão relacionados também com o cigarro. Então, a população que fuma tem muito mais câncer, que é de mama, estômago, intestino, aí que a gente falou, do que a população que não fuma. Agora, o fumante sempre encontra um avô de 90 anos que fumou a vida inteira e tem uma saúde de ferro. O que você diz disso aí para mim? Então, existem, que a gente fala assim no geral, mas não tem como a gente saber quais são essas pessoas, mas realmente existe um componente hereditário que conta muito. Então, tem pessoas realmente que vão fumar e não vão ter problema, né? Mas a grande maioria vai ter. E quando fuma, as doenças cardiovasculares, eu, por exemplo, fiz uma ressonância outro dia, uma tomografia lá, já tenho aqui umas obstruções na carótida, né? Quer dizer, a hora que você fuma, o que acontece? Então, o cigarro ele tem substâncias até irritantes que já vão lesando o vaso. Então, o vaso fica mais... o fluxo do sangue não é homogêneo pelo vaso, mas
O cigarro também causa vasoconstrição. O que significa isso? É a contração do vaso que diminui o fluxo do sangue para todo o corpo, né? Na verdade, não é determinadas regiões, mas para todo o corpo. Inclusive, câncer de mama também está relacionado com o tabaco, né? Também está relacionado com o tabaco. Isso para as mulheres. Próstata, que agora é o mês da próstata, né? Próstata também está... Também está relacionado. Então, o cigarro vai para tudo que é canto. Um cigarro por dia faz maior saúde. Não adianta diminuir. Porque não adianta diminuir, né? O camarada fuma 40 cigarros por dia há 40 anos, né? Ele consegue diminuir. Existe essa coisa do cigarro, dizendo a redução de danos. O que você me diz disso? Talvez ele diminua um pouco o catarro, a secreção, mas as complicações não. As complicações ele vai ter do mesmo jeito. Então, o ideal é que pare de fumar mesmo. E quando ele para de fumar, o que acontece? As doenças respiratórias, tal, como é que isso funciona? Diminui o risco? Diminui. E a gente sabe que independente da idade, né, às vezes a gente fala assim, mas eu já tenho 80 anos, vale a pena parar de fumar? Vale. Né? Independente da idade, sempre vale a pena parar de fumar. Algumas coisas já melhoram muito rápido, então só de diminuir um pouco o catarro, a secreção já vai diminuir a chance de ter uma pneumonia, de ter mais gripe, de ter infecções respiratórias. Mas com certeza, quanto mais tempo parando de fumar, o risco de doenças vai diminuindo. Então... Inclusive, quem já está fazendo tratamento de câncer, nosso colega, o Fred, que trabalha lá no ICESP, né, tem um programa antitabágico lá no Instituto do Câncer, ele relata isso, às vezes, grande dificuldade, indivíduo com câncer e continua fumando, né? Então, mesmo o camarada em fase adiantada do câncer, ele parando de fumar, parece que a recuperação da doença é melhor. Não, isso com certeza. A gente também recomenda, inclusive, que se pare de fumar antes de qualquer cirurgia, porque no pós-operatório vai tossir menos, vai doer menos, vai ter menos complicação de abrir a cirurgia, de secreção, de incômodo, de infecções. Então, vale a pena. Eu acho que todo colega nosso, todo médico, deve vestir essa camisa do aconselhamento breve sobre tabaco, sobre drogas no geral, mas o tabaco principalmente, né? Ou seja, seria gastar 2 a 4 minutos da sua consulta fazendo uma colocação sobre o tabagismo, independente até de se fumar ou não. Porque seguramente alguém da família fuma. Como é que você faz isso na prática, no teu atendimento? Então, eu tenho sempre tentado falar, porque eu também considero isso importante. A gente vê que o impacto não é como a gente gostaria, né, que todo mundo compre a ideia, mas eu acho que você vai falando, vai trabalhando isso na cabeça dos pacientes e um dia ele tem mais chance de parar. Agora, se a gente não fala, realmente... Então, precisa ser repetitivo. Repetitivo. Toda consulta a gente tem que gastar um tempinho ali conversando com o indivíduo. E até pressionando um pouco. Parou? Né? Já pensou? Decidiu? Será que não é o momento de você parar? Acho que isso é muito importante. Ok. Vamos parar um pouquinho esse primeiro bloco e voltamos em seguida com a doutora Alice Yoshihara. Você está ouvindo o programa Sexo, Drogas e Rock and Roll. Apresentação do médico João Paulo Lotufo. Beatles para Crianças está na Rádio Mega Brasil Online. Música, curiosidades e muitas histórias para as crianças e para toda a família. O programa Beatles para Crianças é apresentado por Fábio Freire e Gabriel Manetti toda segunda-feira às 5 da tarde, com reapresentações às quartas às 10 da manhã, às sextas às 10 da noite e aos sábados às 2 da tarde. Aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Tem criança cuidando de criança, tem criança trabalhando nas ruas, tem criança trabalhando nas casas, tem criança trabalhando no campo, tem criança demais trabalhando por aí.
Criança não pode trabalhar. Criança tem que brincar e estudar e precisa de carinho para se desenvolver e estudar. Escola, sim. Esse é o lugar da criança. Quem aprende tem futuro. Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. UNICEF, em parceria com o movimento Todos pela Educação. Os fatos mais relevantes da vida política, social e econômica do país estão em Cenários. O programa Cenários é veiculado todas as quartas-feiras, à 13h. Reapresentações às quintas, 11h, e sextas, 19h. Cenários é apresentado pelo jornalista Paulo Vieira Lima. Estamos de volta com o programa Sexo, Drogas e Rock and Roll. Um projeto feito em parceria com o Hospital Universitário da USP e a Sociedade Brasileira de Pediatria. A apresentação do médico João Paulo Lotufo. Olá pessoal, estamos de novo aqui no segundo bloco do programa Sexo, Drogas e Rock and Roll. Hoje aqui com a doutora Alice Yoshihara, falando aqui como clínica do Hospital Universitário da USP e médica aqui do ambulatório antitabágico do Hospital Universitário. Então, quando para de fumar, o que melhora? Então, logo que se para, já tem uma melhora aguda, né? Porque já diminui, já existe uma diminuição da irritação das vias aéreas, diminuição da produção de catarro. Então, só isso já melhora a falta de ar, o fôlego, e diminui muito as infecções respiratórias agudas. Então, a gripe, a pneumonia já diminui. Pressão arterial também, Pressão arterial melhora rápido, né? Melhora rápido. E o nível de nicotina desaparece em 36 horas, né? Que é o que vicia. Por isso que o indivíduo tem a tal chamada síndrome da abstinência da nicotina, né? Isso é forte, né? Isso, é muito forte. Na verdade, é o que faz o paciente, a pessoa, voltar a fumar de novo. E me diga uma coisa, né? Nós éramos 30% de fumantes no país, hoje somos 10% de fumantes. Toda essa luta antitabágica funcionou, né? Então, várias medidas estão sendo tomadas para realmente mudar essa cultura do cigarro. O cigarro que antes era visto como charme, glamour, agora está sendo incriminado pelo malefício que faz. Então, nós estamos mudando um pouquinho essa cultura. E o intuito, na verdade, é que a lei até seja muito mais rigorosa que isso. Ainda existe a propaganda em pontos de venda, ainda o cigarro ainda fica junto com as balas e pirulitos nesses pontos, seduzindo a criança e o adolescente. Então, existem ainda outras medidas que precisam ser tomadas. E me diga uma coisa, quando para de fumar, o que melhora rapidamente? Então, já melhora muito, então, o que a gente falou, a secreção, as infecções, a hipertensão, o sabor, o paladar, o apetite, né? Porque como a pessoa sente melhor o cheiro e o gosto dos alimentos, ele acaba comendo melhor. E esse é um problema grande das mulheres, né? Dos nossos grupos antitabágicos, porque parar de fumar pode levar a um aumento de peso, né? Como é que se trabalha isso? Então, existe um trabalho realizado aqui, até que se você aumenta um pouco mais a atividade física, você nem ganha tanto peso, porque na verdade o que precisa é isso, né? Aumentar o gasto de energia. Então, tem que se tomar realmente um pouco de cuidado, e para as mulheres, muitas vezes a gente também já viu que algumas voltam a fumar por causa disso, pelo ganho de peso.
Mas existem formas de combater, então tem que tomar cuidado com o que se substitui. Muitas vezes se substitui o cigarro por comida, né? Comer doce, e isso vai levar mesmo ao aumento de peso. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com esses. Então você trocar o cigarro, 40 cigarros por dia por 40 sonhos de valsa, não tem jeito, né? Vai engordar mesmo. Tem um trabalho nosso aqui que foi medir o número de passos do indivíduo. A gente põe o pedômetro, a fisioterapia que fez esse trabalho com a gente aqui. Então você mediu o número de passos, se o paciente dobrasse o número de passos durante a semana, ou seja, é o que você falou, aumentasse a atividade física, ele não engordava. E antigamente tinha uma propaganda na década de 50, era uma senhora gordinha, falava, quer ficar magrinha, fume o cigarro tal. A propaganda era o próprio anúncio do cigarro, né, querendo o pessoal emagrecer. Então, eu acho que parar de fumar não é só parar de fumar, né? É mudar a qualidade de vida do indivíduo, não é isso? Isso, e quem opta por fazer atividade física também vai ter muito mais benefício. Por quê? Porque tem um benefício de poder se movimentar bem melhor, do ponto de vista cardiovascular do coração, de controle melhor da pressão, de controle do nível glicêmico, ganho de massa muscular, mobilidade, então só tem benefícios. Então uma das formas talvez seja isso, justamente trocar o cigarro por uma atividade física. Eu acompanhei um grupo uma vez numa rádio aqui em São Paulo, que é um grupo executivos que queriam parar de fumar, e teve uma moça que ela iria casar, então ela parou de fumar para o casamento e emagreceu 8 quilos ainda parando de fumar, ou seja, não é todo mundo que engorda parando de fumar. Depende da motivação, né? Exatamente. Agora, o que falar para o fumante? Como a gente fazer? O pessoal pergunta, esposas ou maridos que tem um parceiro que fuma, né? Como ele pode fazer para ajudar essa pessoa a tomar a decisão de parar de fumar? Então, o melhor é até que os dois parem juntos, né? Porque você parar de fumar e ter alguém que continua fumando na tua frente é bem difícil. Mas também, às vezes, a pessoa não está naquele tempo certo. Mas o que a gente orienta? Orienta, pelo menos, que fume fora, né? Fora de casa, fora do ambiente, e explique, né? Para não tentar, né? Porque a outra coisa é a pessoa que está do teu lado ficar te tentando para fumar. Então, que essa pessoa fume pelo menos longe de você, fora de casa, que diminua o cheiro do cigarro para diminuir essa vontade. Ontem eu dei uma aula para a equipe de enfermagem do Instituto da Criança, que eles vão começar a fazer um trabalho de aconselhamento breve lá, e a fisioterapeuta estava aí, ela é contra o cigarro e tal, e ela fez a seguinte pergunta, como é que eu faço para não ser chata com o fumante, né? Porque todo paciente dela que entra, ela insiste e tal, e qual é a melhor técnica, né? Eu acho que o aconselhamento breve, repetido, seria a melhor técnica aí, tanto para o médico fazer, como para os companheiros aí de fumantes fazerem, né? É isso que eu falei, acho que tem que ser repetitivo, né? Eu acho que quanto mais pessoas falarem, e pessoas de áreas diferentes, eu acho que o impacto é maior. Então, eu acho muito louvável até que ela queira fazer isso. Porque se o médico fala, o fisioterapeuta fala, o nutricionista fala, o dentista, né? Outra coisa que os pacientes têm muito problema são os problemas dentários, também é uma coisa legal. Liz, obrigado aí pela participação no programa Sexo, Drogas e Rock and Roll. E esperamos aí sucesso aí no ambulatório e vamos continuar batalhando aí para o pessoal tomar a decisão de parar de fumar, que às vezes isso é sempre positivo. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Você está ouvindo o programa Sexo, Drogas e Rock and Roll. Apresentação do médico João Paulo Lotufo. Obrigado por compartilhar um sorriso com a minha filha. Obrigada por trazer esperança para minha família. Obrigado por me ajudar a ter saúde para agradecer. Obrigada. Doar sangue é compartilhar vida.
Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. As estratégias do mercado da propaganda, promoções, relações públicas e o universo da comunicação como você nunca ouviu antes. Isso é Making Off. O programa Making Off é veiculado todas as quintas-feiras ao meio-dia. Reapresentações às sextas, 16 horas e sábados, 7 da noite. Making Off é apresentado pelos jornalistas Sérgio Lapastina e Regina Antonelli. Energia elétrica. Fique ligado. A manutenção periódica nos sistemas de suprimento de água para verificar a existência de vazamentos e o estado do eixo da bomba d'água e a regulagem do nível automático da boia ajudam na economia de água e energia elétrica. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Estamos de volta com o programa Sexo, Drogas e Rock and Roll. Um projeto feito em parceria com o Hospital Universitário da USP e a Sociedade Brasileira de Pediatria. Apresentação do médico João Paulo Lotufo. Olá pessoal, então estamos aqui no terceiro bloco do programa Sexo, Drogas e Rock and Roll na Rádio Mega Brasil, e nesse terceiro bloco nós vamos sempre dar algumas dicas do que fazer para parar de fumar. Então no programa anterior falamos que a gente utiliza muito, depois da decisão de parar de fumar, a terapia de reposição de nicotina. Quem pôs o adesivo, tá? Adesivo de 21 miligramas para quem fuma 20, 30 cigarros, 2 adesivos para quem fuma 40, isso não precisa de receita para ser adquirido. A única indicação seria no infarte recente, por exemplo, não usar a reposição de nicotina. E a gente deve, se você usou o adesivo e está diminuindo o número de cigarros, mantenha o adesivo diariamente, não pare, se afaste do cigarro. Aumente o tempo do acordar até o primeiro cigarro, bole mecanismos para você lidar com a fissura, que é aquele momento onde você está desesperado para fumar. Vai tomar água gelada, vai dar uma volta, vai ler um livro, vai mastigar alguma coisa que não seja doce, para você não aumentar o peso. E depois você nos conte se você está conseguindo ou não diminuir o número de cigarros. Se você usou o adesivo e parou, conseguiu parar de fumar, mantenha o adesivo ainda por mais 30 dias sem cigarro, porque para não correr o risco de ter recaídas. Analise um pouquinho os seus gatilhos. O que é o gatilho? Aquilo que leva você a fumar. Por exemplo, café é um gatilho. Tomo café e fumo. Tomo cerveja e fumo. Eu brinco com o pessoal. Outro dia tinha um camarada que falou assim, ó, meus gatilhos são café, a cerveja, almoçar e transar. Então eu falei para ele, bom, se você tirar os seus gatilhos, tirar o café, tirar a cerveja, tirar o almoço e não transar, fica fácil parar de fumar. Mas só que isso na realidade não é por aí. Então a gente tem que lidar com os gatilhos, mas alguma coisa você pode modificar. Então você pode tomar o café, levantar da mesa e escovar o dente, por exemplo. Você quebrou aquela sequência do café-cigarro. Café-cigarro. Você toma a cervejinha, mas eu não consigo. Bom, então nesse período que você está parando de fumar, fique sem a cerveja. Porque tivemos uma paciente aqui que ela ficava sem fumar de segunda a sexta. Todo fim de semana ela tinha recaída. Porque ela ia na festa da família, todo mundo fumava, todo mundo bebia, ela entrava ali, e fazia. Ela ficou 1 mês sem ir na festa de família para ficar forte o suficiente para não voltar a fumar
E aí ela pôde voltar às festas sem ter a famosa recaída. Nosso trabalho não é só para parar de fumar, é para parar de fumar e não voltar a fumar. Então, se você for acompanhando o programa Sexo, Drogas e Rock and Roll, todo no final de programa a gente dá orientações. Você tem o site www.tabagismo.hu.usp.br e o site www.drbartô.com.br, onde você tem bastante material ali para você ler, para se instruir, e tem ali um Fale Conosco. Então você pode escrever e a gente tira as suas dúvidas. Não desista, vamos em frente. Fumar um cigarro por dia faz mal à saúde. There must be some kind of way out of here.